A primeira vez que dirigi sozinho foi um marco na minha vida. Recém-habilitado, decidi fazer uma pequena viagem até uma cidade vizinha para visitar um amigo. O percurso era simples e eu estava confiante. O relógio marcava cerca de 6 da tarde quando deixei minha cidade para trás. O céu começando a tingir-se de laranja com o pôr do sol. Tudo parecia normal. A estrada asfaltada à minha frente, as árvores passando rapidamente pelas janelas do carro e a música baixa no rádio que me acompanhava. Porém, em algum momento perdi uma curva importante e, sem perceber, saí da rota planejada. Quando me dei conta, estava em uma estrada de terra batida, desconhecida e deserta. Mesmo sentindo um leve desconforto, decidi seguir em frente, acreditando que logo encontraria uma estrada principal novamente. A noite começava a cair, e a escuridão ao redor parecia engolir a paisagem. As luzes do carro eram as únicas companheiras que eu tinha naquele momento. Foi quando vi uma velha placa enferrujada, indicando um vilarejo a alguns quilômetros. Resolvi continuar, mas algo naquela estrada parecia errado. As árvores eram densas e fechavam-se sobre a via, criando sombras estranhas e perturbadoras. O vento soprava forte, fazendo um som assustador ao passar pelos galhos retorcidos. Eu estava prestes a descobrir que aquele erro de caminho me levaria a uma experiência que nunca mais esqueceria. Enquanto dirigia naquela estrada de terra, algo começou a me incomodar. A noite já havia caído completamente, e a única luz vinha dos faróis do meu carro. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som dos pneus sobre a terra e o ocasional farfalhar das folhas ao vento. Foi então que, ao fazer uma curva mais acentuada, vi algo ao longe que me fez gelar por dentro. No meio da estrada, iluminado pelas luzes do carro, estava um animal morto. Parecia um cachorro grande, com o pelo emaranhado e sujo de sangue. A visão era horrível, mas o que mais me assustou foi a posição do corpo. Parecia que havia sido colocado ali de propósito, com as patas esticadas em uma posição antinatural. Engoli em seco e reduzi a velocidade, desviando cuidadosamente para não passar por cima. A imagem perturbadora ficou gravada na minha mente enquanto eu tentava afastar o medo crescente. Mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Continuei dirigindo cada vez mais ansioso para encontrar uma saída daquela estrada deserta. Foi então que, através do retrovisor, percebi algo ainda mais inquietante. Havia alguém parado no meio da estrada, exatamente onde eu tinha visto o animal morto. Fiz uma curva brusca para olhar melhor, mas não havia mais ninguém. Apenas a estrada vazia e as árvores balançando ao vento. Meu coração batia forte e comecei a sentir um suor frio escorrer pela testa. Aquele lugar estava começando a me assustar de verdade, e eu não fazia ideia do que estava por vir. O caminho à frente parecia nunca terminar, e as sombras ao redor tornavam-se cada vez mais opressivas. Comecei a perceber que a temperatura estava caindo rapidamente, e o ar dentro do carro se tornava gelado e úmido. Liguei o aquecedor, mas parecia não fazer efeito. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. O rádio, que estava tocando uma música qualquer, começou a emitir estática. Tentei ajustar o dial, mas tudo que consegui foi um ruído estranho, quase como sussurros entrecortados. Decidi desligar o rádio, mas o som continuou. Aquilo não fazia sentido, e eu comecei a me sentir observado. Olhei pelo retrovisor novamente, e desta vez vi claramente uma figura sombria na beira da estrada, observando-me enquanto eu passava. A figura parecia usar uma capa longa e escura, e mesmo na escuridão, pude perceber olhos brilhantes me seguindo. Acelerei, tentando me afastar o mais rápido possível, mas a sensação de ser seguido não desaparecia. Alguns minutos depois, a estrada parecia se estreitar ainda mais. As árvores agora pareciam se inclinar sobre o carro, como se estivessem tentando me engolir. A visão periférica captava sombras movendo-se rapidamente entre os troncos, mas quando olhava diretamente, não via nada. Estava começando a duvidar da minha sanidade. De repente, o carro começou a dar solavancos,
como se os pneus estivessem passando por uma superfície irregular. Reduzi a velocidade e percebi que a estrada estava repleta de pedras e galhos quebrados. As sombras ao redor pareciam ficar mais densas, e foi quando ouvi um som que me congelou de medo. Um choro baixo e desesperado vindo de algum lugar próximo. Parecia o choro de uma criança e vinha de uma pequena clareira ao lado da estrada. Contra meu melhor julgamento, parei o carro e desci, tentando identificar a origem do som. A luz dos faróis iluminava parcialmente a clareira, revelando uma velha casa de madeira desgastada pelo tempo. O choro continuava, e meu instinto me dizia para correr, mas algo me puxava para investigar. Caminhei até a entrada da casa, meu coração martelando no peito. Quando estava prestes a bater na porta, ela se abriu lentamente com um rangido assustador. A escuridão dentro da casa parecia mais densa que a noite lá fora. Respirei fundo e dei um passo para dentro, determinado a descobrir o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse confrontar meus piores medos. Ao entrar na casa, a escuridão parecia se fechar ao meu redor, quase como uma entidade viva. O choro persistia, agora mais intenso e próximo. Peguei meu celular para usar como lanterna, a fraca luz revelando um interior coberto de poeira e teias de aranha. As tábuas do chão rangiam sob meus pés, e o ar estava carregado com o cheiro de mofo e podridão. Alô? Tem alguém aqui? Minha voz soou trêmula no silêncio opressor. Nenhuma resposta, apenas o contínuo som de lamentos. Segui o som, meus passos ecoando pelo corredor estreito. As paredes estavam repletas de marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. O medo crescia a cada passo, mas a curiosidade mórbida me impulsionava para frente. Cheguei a uma porta entreaberta de onde o choro parecia vir. Ao empurrá-la, a porta rangeu alto, revelando um quarto mal iluminado pela luz fraca da lua que entrava pela janela suja. No centro do quarto, havia uma figura pequena, encolhida e soluçando. Meu coração disparou quando percebi que era uma criança, ou pelo menos parecia ser. Ei, você está bem? Perguntei, tentando manter a calma. A figura levantou a cabeça lentamente e o que vi me aterrorizou até a alma. Não era uma criança normal. Seus olhos eram grandes e negros, sem pupilas, e sua pele era pálida e enrugada, como se estivesse morta há muito tempo. Um sorriso macabro se formou em seus lábios, e o choro cessou abruptamente. Antes que eu pudesse reagir, as portas e janelas do quarto se fecharam com um estrondo, e uma risada maléfica encheu o ar. A temperatura despencou, e meu celular apagou, deixando-me na mais completa escuridão. Podia sentir a presença daquela coisa ao meu redor, movendo-se rapidamente, sussurrando em uma língua desconhecida. Tentei sair correndo, mas algo me agarrou pelos tornozelos, me derrubando no chão. Lutei desesperadamente, chutando e gritando, mas era como se mãos invisíveis me segurassem com força. A figura da criança surgiu novamente, agora ao meu lado, seus olhos fixos nos meus. Sentia-me paralisado, incapaz de me mover enquanto a entidade sussurrava segredos terríveis nos meus ouvidos. Minha mente estava à beira do colapso quando finalmente consegui soltar um grito de puro terror. Com um último esforço, me livrei das mãos que me prendiam e corri cegamente pelo corredor, sentindo a presença maligna perseguindo-me. Cheguei à porta de entrada e a abri com um empurrão desesperado, quase caindo na estrada ao sair. Voltei ao carro, trêmulo e suado, e dei partida sem olhar para trás. Enquanto acelerava pela estrada de terra, podia ver pelo retrovisor a figura sombria da casa se afastando, mas a sensação de ser observado permanecia. Algo me dizia que não tinha escapado completamente, e a experiência daquela noite me deixaria marcado para sempre. Cheguei em casa exausto e abalado, trancando todas as portas e janelas, mas o medo continuava presente. Por dias tentei esquecer o que aconteceu, mas cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos negros e vazios me encarando. Numa noite, algumas semanas depois do incidente, acordei abruptamente com uma sensação de frio intenso. Meu quarto estava mergulhado em escuridão,
e a temperatura tinha caído drasticamente. O ar estava pesado e senti uma presença ao meu lado. Virei-me lentamente e vi na penumbra a figura da criança de pé ao lado da minha cama, com o mesmo sorriso macabro. Paralisado de medo, ouvi o sussurro familiar: "Voltarei por você." Antes que eu pudesse gritar, a figura desapareceu, deixando apenas o frio e o terror. Desde aquela noite, não consigo mais dormir tranquilo. Sinto que o mal que encontrei naquela estrada nunca me deixou. Às vezes ainda ouço sussurros no silêncio da madrugada, e o medo constante de que ele retornará nunca me abandona. Nunca fui do tipo que se assusta fácil. Cresci assistindo filmes de terror e lendo histórias de arrepiar, sempre com a certeza de que o medo não passava da tela ou das páginas. Mas naquela noite, tudo mudou. Era uma sexta-feira à noite, e eu estava sozinho em casa, aproveitando o silêncio para colocar os estudos em dia. Meus pais tinham saído para um fim de semana prolongado, e eu tinha decidido ficar para terminar um projeto importante da universidade. Estava na sala, com livros espalhados pela mesa e o laptop aberto, mergulhado em anotações e pesquisas. A casa estava calma, iluminada apenas pela luz suave do abajur ao meu lado. Eu já tinha feito uma pausa rápida para jantar e estava pensando em fazer mais uma xícara de café para aguentar a madrugada de estudos. Foi quando meu celular, jogado no sofá ao lado, vibrou com uma mensagem. Olhei rapidamente para a tela e vi que era de um número desconhecido. A mensagem dizia: "Gostando do seu café?" Achei estranho, mas não dei muita importância. Talvez fosse algum amigo brincalhão. Respondi de forma casual: "Quem é?" Mas a resposta que veio em seguida me deixou desconfortável. "Você parece concentrado nos seus estudos. Vai mesmo tomar outro café?" O desconforto começou a se transformar em inquietação. Como aquela pessoa sabia o que eu estava fazendo? Decidi ignorar, tentando me convencer de que era apenas uma coincidência. Mas as mensagens continuaram, descrevendo com precisão cada movimento meu. "Seu quarto está uma bagunça, hein? Que tal arrumá-lo um pouco?" Levantei-me de repente, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Olhei em volta, tentando ver alguma coisa fora do normal. As cortinas estavam fechadas e a casa parecia tão segura como sempre. Mas a sensação de estar sendo observado era inegável. Alguém estava me vigiando, e o pavor começou a tomar conta de mim. Minhas mãos começaram a tremer enquanto tentava manter a calma. Decidi que precisava confirmar se realmente estava sendo vigiado ou se era apenas uma brincadeira de mau gosto. Peguei o celular e, com uma voz trêmula, respondi: "Quem é você e como sabe onde estou?" A resposta veio quase imediatamente: "Eu estou mais perto do que você imagina." Essas palavras ecoaram na minha mente, intensificando o meu medo. Fui até a janela e, com cuidado, afastei a cortina apenas o suficiente para olhar lá fora. A rua estava deserta, iluminada apenas pelos postes de luz espalhados pela calçada. Nada parecia fora do comum. Voltei para o sofá e decidi ligar para um amigo. Mas enquanto discava o número, outra mensagem apareceu: "Eu não faria isso se fosse você." Deixei o celular cair no sofá, meu coração batendo descontroladamente. Alguém estava me observando de perto, mas de onde? A casa estava trancada e todas as janelas fechadas. Caminhei até a cozinha e peguei uma faca, tentando me sentir um pouco mais seguro. Comecei a verificar cada cômodo, uma sensação de pavor crescendo a cada passo. Quando cheguei ao quarto, o telefone vibrou novamente. Abri a mensagem com mãos trêmulas. Se continuar assim, vai acabar se machucando. Olhei ao redor. A sensação de ser observado agora esmagadora. Cada sombra parecia se mover. Cada som era ampliado pela tensão. Foi então que ouvi um leve arranhar na janela do meu quarto. Com a faca em mãos, aproximei-me lentamente, sentindo o suor escorrer pela testa. Afastei a cortina com um movimento rápido, mas não havia nada além da escuridão do lado de fora.
Meu coração estava a mil e a adrenalina me fazia agir por instinto. Decidi que precisava sair dali, encontrar ajuda, ou pelo menos um lugar onde me sentisse seguro. No caminho de volta para a sala, outra mensagem chegou. Saindo tão cedo, ainda nem começamos a brincar. A sensação de terror tomou conta de mim. Quem quer que fosse, estava se divertindo às minhas custas. Precisava pensar rápido e encontrar uma maneira de escapar sem alertar meu perseguidor. Com a faca firmemente na mão, a única coisa em minha mente era sair daquela casa o mais rápido possível. Cada som parecia amplificado pela minha paranoia crescente. Enquanto passava pela sala, o celular vibrou novamente. Olhei para a tela e senti um arrepio gelado. Deixa a faca, não vai te ajudar. Aquela mensagem me fez perceber que meu perseguidor não estava apenas do lado de fora. A ideia de que alguém poderia estar dentro da casa me fez quase entrar em pânico. Decidi não responder e corri para a porta da frente. Estava prestes a girar a maçaneta quando ouvi um barulho vindo do andar de cima. Era um som suave, como passos leves no piso de madeira. O pavor me paralisou por um momento. Será que alguém tinha entrado sem eu perceber? Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meu peso. O corredor do segundo andar estava mergulhado em sombras e a luz fraca do meu celular parecia insuficiente para afastar a escuridão. Dirigi-me para o quarto dos meus pais, a origem do som. Cheguei à porta do quarto e vi que estava entreaberta. A luz do abajur estava acesa, lançando um brilho suave pelo quarto. Empurrei a porta com cuidado e entrei. O quarto estava vazio, mas algo parecia fora do lugar. A cama estava arrumada, mas as gavetas da cômoda estavam abertas e roupas estavam espalhadas pelo chão. De repente, senti um frio cortante no ar e uma nova mensagem apareceu no meu celular. Você está mais perto do que pensa. Olhei em volta, o medo transformando-se em pânico. Como ele sabia exatamente onde eu estava a cada momento? Voltei correndo para o corredor, mas antes de descer as escadas, algo chamou minha atenção. Uma leve brisa vinha do banheiro ao lado do quarto dos meus pais. Aproximei-me da porta do banheiro e, ao abri-la, vi que a janela estava escancarada. A cortina balançava com o vento e uma sensação de perigo iminente tomou conta de mim. Meu perseguidor estava dentro da casa. Decidi que precisava sair imediatamente, mas não podia simplesmente correr pela porta da frente. Se ele estava me observando, certamente saberia. Pensei rapidamente em uma estratégia e me lembrei do porão. Era um local seguro, com uma saída que dava para o quintal dos fundos. Corri pelas escadas e atravessei a cozinha até a porta do porão. Abri a porta devagar e desci os degraus escuros, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A luz fraca do meu celular iluminava o caminho e o cheiro de mofo e madeira velha preenchia o ar. No fundo do porão, encontrei a porta que dava para o quintal. Estava trancada, mas a chave estava pendurada ao lado. Girei a chave na fechadura, mas antes de abrir a porta, meu celular vibrou novamente. A mensagem dizia: "Você acha que pode escapar tão fácil?" O medo me atingiu como uma onda. Sabia que precisava agir rápido. Abri a porta com um puxão e saí para o quintal escuro. O ar fresco da noite me deu uma sensação momentânea de alívio, mas sabia que ainda não estava seguro. Corri para o portão lateral que dava para a rua e o abri. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi uma figura sombria saindo da casa. Não esperei para ver mais. Corri o mais rápido que pude pela rua deserta, sem olhar para trás. Meu coração batia descontroladamente enquanto tentava encontrar um lugar seguro ou alguém para pedir ajuda. Corri pela rua deserta, meus passos ecoando no silêncio da noite. O ar gelado cortava meu rosto enquanto meus olhos se moviam freneticamente, procurando um lugar seguro ou qualquer sinal de vida. A figura sombria que saíra da minha casa estava cada vez mais perto, movendo-se com uma determinação assustadora. Meu coração batia descontroladamente e a adrenalina me impulsionava a continuar. Virei a esquina, esperando encontrar alguma ajuda, mas a rua estava deserta. A única luz vinha de um poste distante,
lançando sombras longas e ameaçadoras pelo caminho. O som dos meus passos e da minha respiração ofegante era a única coisa que quebrava o silêncio opressivo. Desesperado, vi uma casa com as luzes acesas ao fundo. Sem pensar duas vezes, corri até lá e comecei a bater na porta com força. Por favor, ajudem-me. Alguém está me perseguindo. Gritei, esperando que alguém ouvisse. A porta se abriu lentamente e um homem de meia idade com uma expressão preocupada apareceu. O que está acontecendo? Ele perguntou, vendo meu estado desesperado. Alguém está me seguindo. Por favor, deixe-me entrar, implorei. O homem olhou em volta rapidamente e, percebendo a urgência da situação, me puxou para dentro e fechou a porta. Dentro da casa, senti um alívio temporário. O homem, que se apresentou como Sr. Oliveira, me levou até a sala de estar e me ofereceu um copo de água. Vamos ligar para a polícia, ele disse, pegando o telefone. Mas antes que pudesse discar, as luzes da casa piscaram e se apagaram, deixando-nos na escuridão. O som de passos do lado de fora me fez congelar. Ele está aqui, sussurrei, sentindo o terror tomar conta de mim novamente. O Sr. Oliveira acendeu uma lanterna e a apontou para a porta da frente. Decidimos que precisávamos encontrar um lugar para nos esconder até a polícia chegar. Ele me levou para o porão, um espaço apertado e cheio de caixas antigas. Enquanto nos escondíamos, ouvi o som de vidro quebrando no andar de cima. O perseguidor havia entrado na casa. Podíamos ouvir seus passos lentos e calculados, cada movimento reverberando pelo chão. O Sr. Oliveira tentou manter a calma, mas eu podia ver o medo em seus olhos. O som de passos se aproximava do porão e a tensão era insuportável. De repente, a porta do porão foi aberta com um estrondo, e a lanterna do Sr. Oliveira iluminou o rosto do perseguidor. Era uma figura alta e esquelética, com olhos que brilhavam de maneira ameaçadora. Ele segurava uma faca longa e enferrujada, e um sorriso doentio se formava em seus lábios. Acabou a brincadeira, ele disse com uma voz fria e sinistra. O Sr. Oliveira tentou se defender, mas o perseguidor foi rápido e eficiente, derrubando-o com um golpe preciso. A visão do sangue e do horror me paralisou por um momento, mas sabia que não podia ficar ali. Com um último ato de desespero, peguei uma caixa pesada e joguei contra o perseguidor, criando uma abertura para escapar. Subi as escadas correndo, ouvindo os gritos de dor do Sr. Oliveira atrás de mim. Cheguei à cozinha e, sem pensar, peguei o telefone fixo e liguei para a polícia, minha voz tremendo ao descrever a situação. Por favor, venham rápido. Ele está aqui, ele vai me matar. O perseguidor estava subindo as escadas, cada passo ecoando como um prenúncio de morte. Eu sabia que tinha pouco tempo. Corri para a porta dos fundos, destranquei-a e saí para a noite fria. As sirenes da polícia finalmente soavam ao longe, mas ele estava perto demais. Consegui chegar à rua, meus pulmões queimando e meu corpo exausto. As luzes azuis e vermelhas das viaturas policiais se aproximavam, e eu sabia que precisava resistir apenas mais um pouco. Com um último esforço, corri em direção às viaturas, sentindo a presença do perseguidor cada vez mais próxima. As sirenes da polícia se aproximavam rapidamente, e a visão das luzes azuis e vermelhas trouxe um fio de esperança no meio do meu desespero. Corri em direção às viaturas, ouvindo os passos do perseguidor cada vez mais perto. Meus pulmões queimavam e minhas pernas estavam exaustas, mas a adrenalina me impulsionava a continuar. Quando finalmente alcancei a primeira viatura, desmoronei no chão, gritando por ajuda. Os policiais saíram rapidamente dos carros, armas em punho, e correram em minha direção. Ele está vindo! Está dentro da casa! Gritei, apontando para a casa do Sr. Oliveira. Os policiais entraram na casa, enquanto um deles ficou ao meu lado tentando me acalmar. O som de tiros e gritos ecoou pela noite, seguido por um silêncio pesado. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade, até que os policiais emergiram da casa, arrastando o corpo inconsciente do perseguidor. Finalmente o terror tinha acabado, mas eu sabia que as cicatrizes daquela noite permaneceriam para sempre. Os dias seguintes foram um borrão de depoimentos à polícia, visitas ao hospital
e tentativas de entender o que havia acontecido. O perseguidor, cujo nome era Daniel, era um ex-colega de faculdade que eu mal conhecia. Ele havia desenvolvido uma obsessão doentia, monitorando meus movimentos por semanas antes de finalmente atacar. Embora Daniel estivesse sob custódia, os eventos daquela noite continuaram a assombrar minha mente. A imagem dos olhos brilhantes e o sorriso macabro me perseguiam em sonhos, transformando cada noite em um novo pesadelo. A sensação de ser observado nunca desapareceu completamente, e qualquer barulho inesperado ou mensagem de texto desconhecida fazia meu coração disparar. Meus pais, horrorizados com o que aconteceu, instalaram um sistema de segurança completo na casa e insistiram para que eu consultasse um terapeuta. As sessões de terapia ajudaram um pouco, mas o medo persistia. Eu evitava ficar sozinho em casa e sempre trancava todas as portas e janelas, verificando-as várias vezes antes de dormir. O impacto daquela noite mudou minha vida para sempre. Amigos tentavam me confortar, dizendo que eu estava seguro agora, mas a segurança parecia uma ilusão frágil. Daniel pode ter sido preso, mas a sombra do terror que ele trouxe nunca desapareceu completamente. Agora, meses depois, ainda acordo no meio da noite, com o som das sirenes e os gritos ecoando na minha mente. A presença do mal que entrou na minha vida naquela noite deixou marcas que nunca desaparecerão. Mesmo com o tempo passando, a sensação de estar sendo vigiado nunca me abandonou. Sempre que estou sozinho, sinto que os olhos de Daniel ainda estão sobre mim, esperando o momento certo para retornar. Eu sempre fui fascinado pelo desconhecido. Filmes de terror, histórias sobrenaturais e mistérios inexplicáveis sempre capturaram minha imaginação. Então, quando ouvi falar do Hotel Halls, um lugar famoso por uma morte sem explicação e eventos sobrenaturais, soube que precisava me hospedar lá, especialmente no infame quarto 308, onde todos os incidentes pareciam ocorrer. Era uma noite de outono quando cheguei ao hotel. A fachada antiga e imponente tinha um ar de mistério, com suas gárgulas de pedra e janelas escuras. A recepcionista, uma senhora de idade com um olhar cansado, parecia hesitar quando pedia especificamente pelo quarto 308. "Tem certeza?" ela perguntou, a voz trêmula. "Muitas coisas estranhas aconteceram naquele quarto. Ninguém fica lá por muito tempo." "Tenho certeza", respondi, tentando esconder minha excitação. Eu estava prestes a vivenciar algo que apenas ouvira em histórias. Subi para o quarto, a chave antiga pesando em minha mão. O corredor estava silencioso, e a luz fraca das lâmpadas criava sombras dançantes nas paredes. Quando cheguei à porta do quarto 308, senti um calafrio. A chave girou na fechadura com um clique alto e empurrei a porta, entrando no quarto que mudaria minha vida para sempre. O quarto parecia comum à primeira vista. Uma cama grande, uma poltrona, uma mesa e um espelho antigo na parede. Mas havia uma sensação de algo mais, algo que não podia ser visto, apenas sentido. Fechei a porta atrás de mim e coloquei minha mala ao lado da cama. A noite estava só começando, e eu estava prestes a descobrir o que realmente assombrava aquele lugar. Assim que me instalei no quarto, a sensação de desconforto começou a se manifestar. A temperatura parecia cair repentinamente e uma leve corrente de ar gelado atravessava o ambiente, apesar das janelas estarem fechadas. Passei a mão pelos braços tentando afastar o frio e decidi explorar o quarto com mais atenção. Ao aproximar-me do espelho antigo na parede, percebi algo estranho. A superfície do espelho estava embaçada, como se alguém tivesse respirado nele recentemente. Esfreguei a mão contra o vidro tentando limpá-lo, mas o embaçamento persistia. Fui até a janela para verificar se estava aberta, mas estava firmemente trancada. Um arrepio percorreu minha espinha. Voltei ao espelho e notei que, lentamente, letras começaram a se formar no embaçamento.
Minha respiração ficou presa na garganta enquanto as palavras surgiam. Saia agora. Fiquei parado, olhando incrédulo para a mensagem. Era impossível, mas ali estava, diante dos meus olhos. Decidi ignorar o aviso. Talvez fosse algum tipo de brincadeira dos funcionários do hotel, ou apenas minha mente me pregando peças. Afastei-me do espelho e sentei na poltrona, tentando me concentrar em um livro que havia trazido. No entanto, o silêncio no quarto era opressor, e cada som parecia amplificado. Foi então que ouvi um sussurro suave, quase imperceptível, vindo do canto do quarto. Virei-me rapidamente, mas não vi nada além da poltrona vazia e da mesa. O sussurro se repetiu, desta vez mais claro. Vá embora. O som parecia vir de todas as direções, preenchendo o quarto com uma presença que eu não conseguia ver. Levantei-me rapidamente, o coração batendo acelerado. A sensação de ser observado era esmagadora. Peguei meu celular e decidi gravar o ambiente na esperança de captar algo que meus olhos não conseguiam ver. Andei pelo quarto apontando a câmera para cada canto, enquanto os sussurros continuavam cada vez mais insistentes. Revendo a gravação, o que vi me deixou sem palavras. Pequenas orbes de luz flutuavam pelo quarto, movendo-se de maneira errática. Em um ponto, a câmera capturou uma figura nebulosa ao lado da cama, uma silhueta indistinta que parecia me observar. Aquilo não podia ser uma coincidência. Algo realmente estava acontecendo naquele quarto. A tensão aumentava a cada minuto e o ar parecia mais pesado. Decidi que precisava sair do quarto, pelo menos para respirar um pouco de ar fresco e acalmar meus nervos. Abri a porta e saí para o corredor, tentando afastar a sensação de terror crescente. Mas sabia que inevitavelmente teria que voltar. O que quer que estivesse assombrando o quarto 308 ainda não tinha revelado toda a sua força. Quando finalmente retornei ao quarto, o ambiente parecia ainda mais opressivo. A sensação de ser observado era esmagadora, e cada sombra parecia esconder algo terrível. Fechei a porta atrás de mim e caminhei devagar até a cama, tentando ignorar o medo crescente. Decidi tomar um banho para tentar relaxar. No banheiro, a água quente ajudou a aliviar a tensão nos meus músculos, mas não conseguia afastar a sensação de perigo iminente. Foi quando o vapor começou a se acumular no espelho do banheiro que algo estranho aconteceu. Assim como no espelho do quarto, palavras começaram a se formar no vidro embaçado. Você não deveria estar aqui. Minha respiração se acelerou e um pânico crescente tomou conta de mim. Saí rapidamente do chuveiro, me vestindo com pressa. Quando voltei ao quarto, os sussurros estavam mais altos e pareciam vir de todos os cantos. As luzes começaram a piscar, mergulhando o quarto em uma dança assustadora de luz e escuridão. Desesperado, peguei meu celular novamente e comecei a gravar. O que capturei foi ainda mais aterrorizante do que antes. As orbes de luz estavam mais numerosas, movendo-se freneticamente. E então, uma figura nebulosa surgiu no centro do quarto. Desta vez, era mais definida. Parecia uma mulher, com longos cabelos escuros e olhos que refletiam um vazio profundo. Ela se movia lentamente em minha direção, seu rosto contorcido em uma expressão de dor e raiva. Por que você está aqui? A voz sussurrada ecoou pelo quarto, mais alta e clara do que nunca. A figura levantou um braço, apontando diretamente para mim. Sentia-me paralisado pelo medo, incapaz de mover um músculo. Meu corpo tremia enquanto a figura se aproximava cada vez mais. O ar ao meu redor ficou gelado, e a figura parou a poucos metros de mim. Seus olhos negros pareciam perfurar minha alma, e sua boca se abriu em um grito silencioso que ecoou em minha mente. De repente, todas as portas e janelas do quarto se fecharam com um estrondo, trancando-me dentro daquele pesadelo. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. A figura se dissolveu no ar, mas a sensação de sua presença permaneceu. Decidi procurar uma saída desesperadamente. Foi então que ouvi um barulho vindo debaixo da cama. Aproximei-me lentamente e, com um medo avassalador, abaixei-me para olhar.
Debaixo da cama, vi algo que me deixou em choque. Um pequeno diário estava ali, coberto de poeira. Peguei-o e abri com mãos trêmulas. As páginas estavam cheias de relatos de pessoas que haviam ficado naquele quarto, todas descrevendo experiências semelhantes às minhas. E em cada relato, uma frase se repetia: ela está presa aqui, ela quer vingança. Larguei o diário e me levantei rapidamente. O quarto estava agora mergulhado em uma escuridão quase total, as luzes piscando ocasionalmente, revelando vislumbres de sombras se movendo nas paredes. Cada vez que a luz se apagava, sentia a presença da mulher mais perto de mim. De repente, senti uma mão gelada em meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O sussurro novamente: você nunca sairá daqui. Com um grito de terror, corri para a porta, batendo nela com todas as minhas forças. Precisava sair dali, mas parecia impossível. A sensação de pânico e desespero me dominava. Sentia que o tempo estava se esgotando e que precisava encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Lembrei-me do diário que havia encontrado debaixo da cama. Talvez houvesse algo nas últimas páginas que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo e, mais importante, como escapar. Peguei o diário novamente e folheei rapidamente as páginas amareladas, parando nos últimos relatos. Ela busca vingança por sua morte. Presa entre este mundo e o próximo, não descansará até que alguém pague pelo que aconteceu. Para escapar, você deve desfazer o mal que foi feito. Meu coração acelerou. Como poderia desfazer algo que aconteceu anos atrás? Enquanto lia, as luzes do quarto apagaram-se completamente, mergulhando-me em escuridão total. O sussurro estava agora em um tom alto e claro, quase como um grito. Saia, agora! De repente, senti um peso no meu peito, como se algo estivesse me pressionando contra a cama. Olhei para cima e vi a figura nebulosa pairando sobre mim, seus olhos negros fixos nos meus. O medo era paralisante, mas sabia que precisava lutar contra isso. Fechei os olhos e tentei lembrar de algo, qualquer coisa, que pudesse ajudar. Lembrei-me de uma história que ouvi sobre espíritos inquietos, que às vezes podiam ser pacificados com um pedido de desculpas ou um gesto simbólico de reparação. Decidi tentar. Abri os olhos e olhei diretamente para a figura, que agora parecia ainda mais ameaçadora. Sinto muito pelo que aconteceu com você. Comecei, minha voz tremendo. Não sei os detalhes, mas ninguém merece ficar preso entre os mundos assim. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, por favor, me diga. Por um momento, a figura parou, como se estivesse considerando minhas palavras. Então, lentamente, começou a se dissipar, e a pressão no meu peito aliviou. Aproveitei a oportunidade e corri para a porta novamente. Desta vez, a maçaneta girou e a porta se abriu com facilidade. Corri pelo corredor escuro sem olhar para trás. Desci as escadas aos tropeços e cheguei ao saguão do hotel, onde a recepcionista me olhava com uma expressão de pavor. Você viu ela, não foi? Ela perguntou, a voz baixa e assustada. Sim, respondi ofegante. Quem é ela? O que aconteceu? A recepcionista suspirou, como se estivesse prestes a revelar um segredo há muito guardado. Ela era uma hóspede aqui muitos anos atrás. Foi assassinada no quarto 308 e seu espírito nunca encontrou paz. Desde então ela assombra o quarto, esperando que alguém a ajude a encontrar justiça. Antes que eu pudesse responder, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente e vi a figura nebulosa mais uma vez, agora à entrada do saguão. Mas desta vez, ela parecia diferente. Havia algo de menos ameaçador em sua aparência. Obrigado, sussurrou, antes de desaparecer completamente. A recepcionista e eu ficamos ali, em silêncio, tentando processar o que acabara de acontecer. Embora o espírito parecesse ter encontrado algum tipo de paz, sabia que aquela experiência me marcaria para sempre. Deixei o hotel naquela noite, prometendo a mim mesmo que nunca mais iria subestimar as histórias de terror que tanto amava. Os eventos sobrenaturais no quarto 308 e o encontro com o espírito da mulher assassinada estavam gravados em minha mente,
e a experiência me deixou abalado de uma forma que eu nunca havia imaginado. Durante semanas tentei voltar à minha rotina normal. No entanto, pequenos eventos estranhos começaram a acontecer em minha casa. Objetos se moviam de lugar, portas se fechavam sozinhas e sombras estranhas apareciam na periferia da minha visão. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que era apenas o trauma do que aconteceu no hotel. Uma noite, enquanto estava deitado na cama, acordei com um som familiar. Um sussurro suave, quase imperceptível, ecoava pelo quarto. "Você nunca estará seguro", dizia a voz, a mesma que ouvi no hotel. Olhei em volta tentando encontrar a origem do som, mas não havia ninguém ali. O medo começou a tomar conta de mim novamente. Lembrei-me do diário que encontrei no hotel e das palavras que haviam se repetido em todos os relatos. "Ela está presa aqui. Ela quer vingança." Comecei a perceber que, de alguma forma, o espírito da mulher havia me seguido. A sensação de terror se intensificou quando comecei a ver a figura nebulosa novamente. Primeiro, apenas em reflexos no espelho ou nas janelas. Mas logo ela estava aparecendo mais frequentemente, sempre à distância, sempre observando. Não importava onde eu estivesse, sentia sua presença. Ela estava sempre lá, um lembrete constante de que o mal ainda estava comigo. Procurei ajuda, mas ninguém parecia acreditar na minha história. Amigos e familiares achavam que eu estava sofrendo de estresse pós-traumático. Até mesmo os especialistas que consultei foram incapazes de me ajudar. Eu estava sozinho em minha luta contra a presença que não me deixava em paz. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, voltei para casa e encontrei uma mensagem escrita no espelho do banheiro. "Voltarei por você." As palavras estavam lá, claras como o dia, escritas no vapor do banho. A sensação de desespero tomou conta de mim. Sabia que não poderia fugir dela. Onde quer que fosse, ela me seguiria. Decidi que a única maneira de lidar com aquilo era voltar ao Hotel Halls e enfrentar o que quer que fosse que estivesse me assombrando. Talvez, de alguma forma, pudesse encontrar uma maneira de libertar o espírito e finalmente ter paz. Voltei ao hotel na mesma noite, entrando furtivamente para evitar a recepcionista. Subi até o quarto 308, sentindo o terror crescer a cada passo. Abri a porta com uma chave extra que tinha pegado na minha primeira visita. O quarto estava exatamente como o deixei, mas a atmosfera era ainda mais pesada e opressiva. "Estou aqui", disse em voz alta, tentando parecer corajoso. "O que você quer de mim?" Esperei, o silêncio se estendendo por um momento que pareceu uma eternidade. Então, a figura nebulosa apareceu novamente, mais clara do que nunca. "Você deve pagar", sussurrou. E naquele momento compreendi o verdadeiro significado das palavras do diário. Ela não queria apenas justiça. Ela queria uma vida em troca da dela. A figura avançou lentamente e eu soube que meu tempo havia acabado. A presença do mal havia me encontrado e não iria parar até conseguir o que queria. Fechei os olhos, aceitando o meu destino, sentindo o frio e a escuridão me envolverem completamente. Hoje já não sei te dizer se conto essa história através dos meus olhos ou dos dela.